Olá, tudo bem? Espero que sim. MXRF11, pessoal. Será que ele segue imbatível ainda? Veja o que rolou aí no último relatório gerencial. E agora? Para onde vai esse fundo, hein? Pessoal, antes do relatório, então, vamos aos números atuais do MXRF11. Ele fechou cotado na última sexta-feira, dia 13 de junho, a R$ 9,36. Seu PVP está de 0,99, ou seja, está com 1% de desconto ainda. Seus dividendos ele pagou em abril 9 centavos, em maio 10 centavos e em junho novamente 10 centavos. Ele pagou então na última sexta-feira, dia 13 de junho. Lembrando que essa data cunha sempre no último dia útil de cada mês. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Pessoal, enquetezinha rápida aqui do vídeo. Responda aqui embaixo nos comentários. Vocês investem no MXRF11? Se sim, digite 1. Se não, digite 2. Temos aqui o gráfico da cotação, padrão aqui do MXRF11. Então, ele vinha sendo negociado aqui desde 2020 por volta entre 10 e 11 reais. 2022 ele caiu próximo dos 9 reais, voltou a subir forte aqui em 2023, até de novo chegando, bateu os 11 reais, né? Em 2024 ele veio caindo, principalmente depois de outubro, né? Como todos os fundos imobiliários fiáveis também, caiu aqui por volta de 9 reais de novo, um pouco abaixo até, e agora está voltando, né? Já está nesses patamares aqui de novo, acima de 9 reais, né? Seus dividendos aqui, a gente vê que ele paga dividendos de forma consistente, vem pagando aqui os últimos 2 meses aqui 10 centavos, né? Já chegou a pagar aqui 12 centavos, né? Então é um fundo que não dá para esperar muito mais que 12 centavos, né? Fazendo o cálculo da rentabilidade, então, dividido em dividendo pago pela cotação, então 0,1 dividido por 9,36, está dando 1,06% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda, né? Pelo menos até final do ano, né? Vamos ver o que vai dar com relação a essa MP que foi publicada agora para cobrar imposto de renda, né? Sobre os dividendos também dos fundos imobiliários. Acreditamos que isso não vai passar, né, pessoal? Fazendo a conversão dessas taxas, então, esse 1,06% ao mês equivale a 3,49% ao ano. Isso já é isento de imposto de renda. Comparando, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, teríamos hoje, então, 14,65%, menos que 1% de imposto de renda. Se deixar aplicado por 2 anos, teríamos aqui 2,45% ao ano, que daria 0,98% ao mês. Comparando os dois, então, o MXRF11 está na frente ainda em mais 0,08% com relação a esse CDB. Fazendo uma comparação e uma simulação de investimento de 10 mil reais com o MXRF11 ou nesse CDB, nós teríamos que, em 10 anos, esses 10 mil reais teriam se transformado em 35.441 no MXRF11 contra 32.228 no CDB. Ou em 20 anos, teria se transformado em 125 mil no MXRF11 contra 103 mil no CDB. Então a gente vê que mesmo uma diferençazinha pequena aqui, né, em torno de 0,08% aqui, a favor do MXRF11, no médio e longo prazo aqui, dá uma diferença significativa. Mais de 20 mil reais aqui, né, em 20 anos, né, a favor do MXRF11. Tá? Lembrando que essas taxas aqui são taxas atuais, né, pessoal? Então, a gente sabe que no decorrer desses 10, 20 anos, essas taxas sofrerão alteração, né? Seja para mais ou para menos, né? Então, só para a gente ter uma ideia mesmo nesse momento aqui. Vamos calcular o Magic Number, pessoal. Antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos em busca de 2 mil inscritos aí. Conto com vocês. O que é o Magic Number mesmo? Então, é a quantidade de costas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder e o auxílio dos juros compostos. Dividir então a cotação atual pelo dividendo, então 9,36 dividido por 0,1, dá então 94 cotas. Essa é a quantidade de cotas que eu tenho que ter para que no próximo mês eu já consiga comprar mais uma cota só com os dividendos que serão pagos, né? Então aqui, como é que eu faço então o investimento que eu tenho que ter? Seria 94 vezes 9,36, eu tenho que investir então R$ 879,84, né, para poder comprar essas 94 cotas aqui. Vamos avançar então lá para o relatório gerencial do MXRF11 para entender como é que está a situação atual aí desse fundo imobiliário. Olá pessoal, vamos então ao relatório gerencial do MXRF11, referente ao mês de abril de 2025, tá? Esse é o último relatório que saiu agora nessa semana. Então, alguns dados aqui, então ele distribuiu 10 centavos, dividend yield de 1,09%, fechamento em abril, né? Anualizado 3,85% e está dando equivalente a um CDI
a 127,52% do CDI no período, né? Então esse fundo ele teve início em 2012, ele cobra uma taxa de administração de 0,9% ao ano, seu patrimônio líquido 4 bilhões de reais, valor patrimonial por cota é R$ 9,40, ele tem hoje 1.290.269 cotistas, é o maior fundo da Bolsa, pessoal, em termos de número de cotistas. Então, comentário do gestor, ele fala aqui, né, que o IFIX teve uma alta de 3,01% no mês de abril. Ele fala também que o Max Renda, né, que é o MXRF11 aqui, mais uma vez se destaca o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com mais de 1,29 milhão de cotistas. Com relação aos investimentos, né, seu book de CRIs foram integralizados mais 15,26 milhões de reais em operações já existentes no fundo. No book de permutas financeiras foram realizados novos aportes de investimentos já existentes também no montante de 6,39 milhões. E no book de FIIs não ocorreram movimentações relevantes no período. O rendimento oferido então foi o regime de caixa 10,08 centavos por cota, né? Totalizando 44,08 milhões. Com destaque no book de CRIs, que foi de 38,08 milhões. Enquanto que o book de fundos imobiliários, o resultado foi de 5,49 milhões. O book de permutas financeiras foi de 3 milhões, né? Ele fala aqui, pessoal, olha, importante aqui, até grifei em verdinho aqui, ó. Fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 29,24 milhões de reais, pessoal. Olha só, 7 centavos por cota praticamente ele tem. Mês passado ele tinha 3 centavos, pessoal. Ele dobrou, pouco mais que o dobro aí ele conseguiu fazer de reserva de cota, né? Então, muito bom, né? Um fundo que está pagando 10 centavos já tem 7 de reserva. Então, logo, quem sabe esse fundo não consiga chegar em 11, 12 centavos. Lembrando, pessoal, que se ele chegar a 12 centavos, a rentabilidade desse fundo nos patamares atuais de preço hoje vai dar dando quase 1,3% ao mês, tá? Isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Até final do ano, né? Então, excelente notícia aqui também, tá? Então, aqui o resultado financeiro, né? Distribuição de rendimentos. Então, distribuiu os 10 centavos. Aí temos aqui a DRE do fundo, né? Então, uma coisa que a gestora podia melhorar é essa DRE, né? Pode diminuir um pouco mais essas fontes dessas letras, desses números aqui, para caber, de repente, os 2 últimos meses ou os 3 últimos meses aqui, para ficar mais fácil. Senão eu tenho que estar sempre, vou lá, tenho que pegar o relatório anterior, tá escrevendo aqui e tal. Ficaria mais fácil se eles fizessem isso aí já, né? Os 3 últimos meses aparecesse aqui, né, em tela, né? Ficaria melhor. Mas, enfim, vamos lá. Mês de abril, então, de receita é 47 milhões, olha só. 41 milhões no mês de março. Então, praticamente 7 milhões a mais, 6 milhões a mais aqui de receita. Muito bom, né? Despesas um pouquinho a mais. O resultado, então, foi 44 milhões. No mês de março foi 38 milhões. O distribuído foi 43 milhões. E no mês passado foi 39 milhões, né? Porque tinha sido distribuído apenas 9 centavos. E agora foi 10 centavos, né? Em março ele tinha uma reserva, então, de 3,28 centavos. E agora está com uma reserva de 6,69 centavos. Então, quase que 7 centavos de reserva, né? Então, quase que dobrou aqui a reserva. Isso é muito bom, né, pessoal? Tem uma reserva, né? Em momentos aí mais complicados aí e tal, ele pode tirar dessa reserva para manter, né, a distribuição de dividendos, ou quem sabe até aumentar já nos próximos meses aí, né, de 10 para 11 centavos. Eu vejo possibilidade disso, tá? Aqui o resultado financeiro acumulado nos últimos 6 meses, né? Ele traz aqui receita financeira 1,8 centavos, receita com fundos imobiliários 9,5 centavos, receitas com CRIs, né, 49 centavos, LC e renda fixa 1 centavo, né? Então, um resultado aqui de 56,9 centavos aqui no acumulado dos últimos 6 meses, né? Aqui a negociação no mercado secundário, né? A gente vê aqui que ele tem praticamente aqui de valor patrimonial 9,40, está sendo cotado em torno de 9,20, né? Isso aqui no final de abril. E uma negociação média diária aqui bem interessante, né? Então, de 11 milhões de reais aqui negociados. Aqui, pessoal, a carteira, então, né, a composição do portfólio de ativos. 80% é CRI, 12% fundos imobiliários, 6,6% permuta financeira e em caixa tem 1,3%. Com relação aos seus indicadores, né, ao CDI ele tem 12% da carteira, ao IPCA 76% da carteira. E fundos imobiliários aqui, no caso, tem 12% da carteira, né? Lembrando, pessoal, que a carteira de permutas financeiras, o que é permutas financeiras? Permuta financeira, ele faz permuta, por exemplo, com construtoras, ele vai lá, compra um terreno, repassa para a consultora constrói o empreendimento, constrói o prédio, e quando ela começa a vender esses prédios, o fundo ele tem participação direta já no lucro das vendas
desses prédios que foram construídos nesse terreno que o fundo comprou e colocou na mão da construtora para construir. Tá? Então, essas permutas aí que o fundo vem fazendo e é bem interessante. Tem 12% apenas, né, do seu portfólio aqui nesse tipo de ativo, né? Aqui, pessoal, com relação aos CRIs, né, que é a maior parte dos ativos, né, a gente vê que tem uma quantidade gigante aqui de CRIs e muito diversificado. Olha só, o que tem a maior participação no patrimônio líquido do fundo é 3,37%, segundo 3,26%, 3,08%, 2,6%, enfim, é muito diversificado, né? Então, realmente, por isso que esse fundo ele é tão seguro e atrai tanta gente assim também, né? Muito bom. Esse é um book de CRIs. Aqui, pessoal, ele traz sempre essa observação aqui desses 3 devedores aqui. São 3 devedores aqui que já estão há algum tempo, tá? Então, esse CRIarte aqui, por exemplo, né? Ele já fez a execução de garantias, ele pegou uma participação no edifício Oceânico na cidade de São Paulo, segue ocorrendo tratativas comerciais para alugar parte substancial do prédio, de forma a beneficiar negociações da venda do imóvel, principal ativo dos investidores do CRI. Então, esse CRI aqui teve problema, ele já pegou uma participação, né, no edifício Oceânico aqui, na cidade de Santos, São Paulo, né? O Urbiplan aqui, ele está com problema desde 2018, e esse CRI Next Group aqui também já se encontra também inadimplente há mais de 2 anos, tá? Então, esses CRIs aqui não afetam mais, né, a questão de provisão para devedores duvidosos aqui no fundo, né? Então, a hora que um desses aqui pagar, né, que resolver, é a grana que entra direto no caixa aqui só para beneficiar, né, o fundo, tá? Então, não tem nada de novo aqui com relação a inadimplência, apenas essas 3 aqui mesmo, né? Sendo que uma já tem o edifício já para o fundo aqui, né? Participação de um edifício para o fundo aqui. Depois ele traz aqui detalhamento das carteiras, né? Detalhamento da carteira de CRIs aqui, fala certinho com relação aos seus vencimentos, o tipo de garantia. Depois você pode se apropriar um pouco mais desse documento se achar interessante, é só baixar o relatório, né? Aqui é a carteira de fundos imobiliários, então ele tem 505 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários. A maior participação é LP 11, 27,35% dos fundos que ele tem, né? HGR1, 13,41%. Tem aqui o MCLO, 10,61% e o GARI 11, 7,36%. O Mana 11, né? Fizemos vídeo agora recentemente, tanto do GARI como do Mana 11 também, né? 3,42%, tá? E o restante aqui em outros fundos imobiliários. Então, essa é a carteira de fundos imobiliários dele. Ele tem pouca participação também. Aqui ele fala sobre permutas financeiras, né, pessoal? Então, o seguinte, a permuta financeira aqui, só para explicar, né? O fluxo de grana que entra para o fundo, basicamente aqui, em 3 anos e meio aproximado aqui, o que é? É o lançamento do empreendimento, da obra, né? O período da construção, então isso aí leva em torno de 3 anos e meio e só entra um fluxo aqui de pagamento de 20%. Depois que a obra é entregue, que tem o habites final, né, que ela pode ser vendida e tal, daqui para frente, então, leva 6 meses para ele conseguir o restante do fluxo financeiro, né? Ou seja, de 80% do fluxo. Tá? Então, demora um tempo, né? Porque é o período de construção, depois, 6 meses depois da entrega da obra, é o que entra o restante do fluxo. Por quê? Porque muitas vezes esse 20% do fluxo aqui, no período de construção, é o período que muitos acabam financiando com a própria construtora, né? Quando recebe a obra, aí a construtora ela cobra o restante que tem e esse pessoal geralmente fazem financiamento em banco, né? E o banco repassa então o dinheiro para o fundo, né? Aqui para a construtora e para o fundo consequentemente, né? Então, por isso que depois do habites é o que vem a maior parte aqui do fluxo da grana aqui, né? Que entra para o fundo e para a construtora, né? Então, por isso que tem esse fluxo diferenciado aqui nas permutas financeiras, tá? Então, a permuta financeira aqui tem 270 milhões de reais aqui. Aqui, pessoal, ele tem os imóveis da permuta financeira, então temos aqui, por exemplo, esse aqui, Brooklyn 2, lá em São Paulo, a entrega vai ser em novembro de 2027, Brooklyn 4, São Paulo também, julho de 2028, Brooklyn 3, agosto de 2028, enfim, né? Essas datas aqui que serão entregues esses empreendimentos aqui, né? Então, realmente, tem muita coisa acontecendo aqui, né, no fundo, com relação às permutas financeiras. Pessoal, resumindo aqui então, né? Mês recorde aqui de receita para o MXRF11. Fez uma reserva interessante, dobrou a reserva aqui, tá? Ele tinha uma reserva de 3,2, passou para uma reserva de 6,6, quase 7 centavos aqui por cota, entregando excelentes rendimentos aí. Lembrando que ele já chegou a pagar 12 centavos, pessoal, em períodos que a inflação estava nesse patamar que nós estamos agora, que a taxa de juros estava nesse patamar que nós estamos agora também. Então, ótimas possibilidades aqui para esse fundo, tá, pessoal? Realmente já está com PVP quase no preço justo, né? PVP igual a 0,99.
tá com 1% de desconto só, mas entregando renda passiva aqui, bem interessante aqui, esse fundo imobiliário aqui, com perspectiva de subir ainda mais, né? Como eu falei, se ele pagar 12 centavos daqui a pouquinho, daqui a uns meses aí, quem comprar nesse patamar agora vai estar ganhando 1,28%, tá quase 1,3% ao mês aí de rendimentos, pessoal. Por enquanto, né? Isento de imposto de renda, né? Acreditamos que não vai passar essa questão do aumento aí dos impostos aí, né? Taxação em cima dos fundos imobiliários aí, CRAS, CRIs, FIAGROS. Acreditamos que isso não vai acontecer. Ok, gente, então mais um fundo imobiliário aqui, mais um mês de MXRF11 aqui, surpreendendo, né? Realmente uma receita muito alta aqui, comparado com o mês anterior. Perfeito, né? Isso que a gente espera desses ativos aqui, ok? Então, pessoal, mais uma vez, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né? Para cada um possa tomar a sua melhor decisão. Pessoal, lembro, nós estamos em busca aí de 2.000 inscritos, conto com vocês aí. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.